Paz novamente, irmãos. Deus abençoe. Hoje nós vamos... Tem aqui, obrigado. Nós vamos continuar aqui os estudos, conhecendo a minha igreja. Semana passada nós vimos mais um pouco. Vimos sobre a Trindade. Hoje nós vamos ver sobre a soberania de Deus, que é também uma doutrina pela qual a nossa igreja, a nossa denominação, crê e professa, na sua vida, que é a soberania de Deus. Para a gente começar aqui, então, a Bíblia fala dos atributos de Deus que definem o que Deus é. Vamos lá, um atributo desses aí, o que Deus é? Deus é amor, justiça, mais o quê? Como? Misericordioso. Isso tudo aí é o que o Senhor é. Não estou te ouvindo não, vem aqui fora. Quer falar? Deixa ele falar. Soberano, é o que nós vamos ver hoje. É isso aí. Dentro dos atributos comunicáveis, incomunicáveis, que nós já aprendemos o que significa, Deus é tudo isso que nós falamos e muito mais. Então, quando a soberania de Deus, que foi aqui o Leo Breno falou, é citada na Bíblia, se refere à sua atitude sobre a criação. E aí nós vamos ver como que se dá a soberania de Deus na criação, nos nossos dias, na vida diária, na nossa vida diária. Então, falar de Deus como soberano é se referir a Ele como grande rei do universo, que governa todas as coisas de acordo com o seu querer. Não é de acordo com o nosso querer. Se fosse de acordo com o nosso querer, nós que estaríamos no controle. É de acordo com o querer dele. Então, ele faz conforme lhe apraz. Verdade ou mentira? Efésios. E se ele não quiser prestar satisfação para a gente? A Bíblia diz que Deus, Romanos 5:8, se não me engano, 8:5, Deus prova o seu amor para conosco. Ele precisava provar alguma coisa? Não precisava. Mas ele prova o seu amor enviando seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. 5:8, A não ser que queira fazer isso através da sua graça. E ele nos ensina, Ele nos admoesta, ele nos exorta, ele nos disciplina, Isso tudo ele faz conforme ele deseja. Então, quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato, então, concluir que ele também preserva e governa tudo no universo. A soberania de Deus, dentro da doutrina cristã, nós podemos dizer que é a mesma coisa que a providência de Deus. São doutrinas ali similares. Então, Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas. Não é como os teístas que creem que Deus criou lá todas as coisas, deu corda no relógio, foi embora e deixou o mundo viver por si. E está lá, está longe. Está longe, olhando, sem se interferir, deixa os humanos se quebrar aí. Não é isso que nós cremos, Deus está Deus de longe, Deus de perto. E está cuidando da gente. Então, dentro das coisas que nós vamos ver aqui, vamos ver três coisas. Deus preservando, na sua soberania, os elementos existentes que conservam as propriedades com que Ele os criou. Nós vamos ver Deus cooperando com as coisas criadas, em cada ato dirigindo as suas propriedades, a fim de fazê-las agir como agem. E nós vamos ver também Deus orientando no cumprimento dos seus propósitos, no seu governo. Dentro dessas três áreas, nós vamos ver aqui a soberania de Deus. A primeira delas é com a preservação. O que significa isso? Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes, que conservam as propriedades com que Ele os criou. Quem é que está ali sustentando as montanhas, cuidando das montanhas? É o homem? O homem, pelo contrário, O homem destrói, O mar, quem que cuida do mar? É Deus. O homem destrói. Tudo aquilo que o homem coloca a mão, ele dá um jeito de
de destruir. Então Deus ele tem preservado a sua criação, né? Da maneira dele, do jeito dele, né? Da forma como que ele deseja, né? Como isso acontece, né? Um aspecto da providencial preservação divina é o fato de ele continuamente nos dar a respiração a cada momento, né? Se nós estamos respirando, nós temos fôlego de vida, né? E quem deu esse fôlego de vida para nós? Deus. O dia que ele quiser, ele vai tirar da gente. E aí nós vamos nos encontrar com ele. Ele que faz, né? Ele que tem o poder da vida e da morte. A Bíblia diz, Isaías, se não estou enganado, que Deus preserva o mundo na palma da sua mão. Olha só, imagina só. Deus não tem mão, é uma forma metafórica de dizer, né? Mas imagina o mundo, né? Grande do jeito que ele é, as mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, né? Tudo na mão do Senhor. É o Senhor preservando, né? É o Senhor sustentando. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque o Senhor nos sustentou. Tem gente que não está aqui. Tem gente que não está vivo. Então, é Deus sustentando todas as coisas, preservando todas as coisas com o seu poder. O segundo aspecto é da cooperação, né? E aqui nós vamos entrar num assunto muito interessante. Por quê? Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. Então você é uma marionete. Não? Por quê? Então não somos marionetes. Vamos ver então por quê. Paulo seguiu aí numa vertente, né? Efésios 1:11, que é o texto que diz que ele faz todas as coisas conforme lhe apraz. Essa palavra faz aqui é energel no grego, indica que Deus elabora ou realiza todas as coisas segundo a sua própria vontade. Então se ele quer que as coisas aconteçam, elas vão acontecer. Não importa a força que o homem faça. Se ele não quiser que não aconteça, elas não vão acontecer, né? Isso significa que nós temos que deixar, né, nas mãos de Deus e ficar de braços cruzados? Aí que está aqui a situação da cooperação, né? Por exemplo, qual que é a cooperação de Deus com o homem nas causas naturais? O que são as causas naturais? Olha só. Há muitas coisas da criação que concebemos como ocorrências meramente naturais. A chuva deu esse tempo aí atrás aí, quebrou um monte de coisa. Domingo, a chuva, né, quebrou a árvore aqui, né? Se tivesse um carro debaixo da árvore, graças a Deus. Se tivesse uma pessoa debaixo daquela árvore, graças a Deus, não tinha nada. Era um fenômeno da natureza. Contudo, as escrituras afirmam que Deus as faz acontecer. Deus que enviou a chuva. No granizo, ali, chuva forte, chuva fraca, né? Ele que enviou, né? Mas se nós pegarmos aqui, deixa eu voltar aqui. Se nós pegarmos as causas naturais, está lá, o homem está jogando lixo, e mais lixo no meio das ruas, terrenos baldios aí cheio de lixo, né? Vem aquela chuva forte, o lixo vai vindo, vai entupir os bueiros e causa alagamento. Deus mandou a chuva? Mandou. Mas quem foi que colocou o lixo onde não devia? Foi o Walter. Foi o homem. Então, nas causas naturais, Deus manda. Mas se nós não estivermos fazendo o nosso papel, né, nós não podemos colocar a culpa no Senhor. Necessária, a graça comum, chove para todos e faz sol para todos, né? Então, por exemplo, abre um aí para mim, por favor, no Salmo 148:8, outro no Salmo 135:6 e outro no Salmo 135:7. Aliás, o mesmo pode ler o 6 e o 7 do Salmo 135. 148 e 135. Fogo
Saraiva. Dois extremos, né? Fogo e a neve. Ó, fogo e granizo nessa versão. E mais os ventos fortes, né? Aqui é fenômenos da natureza, né? Agora 135, 6 e 7. Esse é o 135 mesmo? Está lendo outra versão então, né? Uai. Ah, não, viu? 6, 5, 6, está certo. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Quem é que manda? Deus. Deus. Agora, os animais. É papel do homem fazer o que com os animais? Cuidar, né? Preservar. Mas as escrituras afirmam que Deus alimenta os animais selvagens do campo, por quê? Pois todos esperam, vamos abrir lá no Salmo 104. 104, 27. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Isso está falando aqui de quem? Resposta está no versículo aqui, ó, 21. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então o Senhor está cuidando deles, está cooperando. Né? Isso não significa que eles não têm que caçar, que eles não têm que procurar o alimento. Né? Jesus também afirmou algo parecido lá em Mateus, capítulo 6. Texto bastante conhecido. Né? Observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se nós formos o capítulo 10 aqui do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus vai nos dizer a mesma coisa em outras palavras. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, né? É o decreto de Deus aqui, a soberania de Deus decretiva. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. É Deus cooperando, é Ele que manda. Já viu aquela frase, né? E as pessoas ainda dizem que está na Bíblia, né? Não cai nenhuma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Isso não está escrito na Bíblia dessa forma, mas está escrito na Bíblia, só não está com essa forma. Né? Parece a presidenta, né? Cooperação novamente. Nos eventos totalmente provocados por Deus e totalmente provocados também pelas criaturas, também pelos homens. Né? Se chove, nós devemos agradecer a Ele. Se a plantação ali cresce, devemos graças a Ele. E em tudo isso é como se o evento fosse parcialmente provocado por Deus e parcialmente por fatores do mundo criado. Por quê? Quem foi que plantou? O homem. E Deus vai enviar chuva, e o homem cuida, e o homem colhe aquilo que ele plantou. Né? Parte do homem, parte de Deus. Né? Mas no final nós somos gratos a quem? A Deus. Porque sem a chuva não colhe. Nas questões nacionais, o que é isso? As escrituras também falam do controle providencial divino das questões humanas. Né? Nós tivemos aí um resultado no último ano que nós, pelo menos nós que estamos aqui, não esperávamos. Né? Soberania de Deus. Mas, responsabilidade do homem. É coisa do homem também, né? Lembre-se que Deus multiplica o quê? Lá em Jó 12. Se alguém achar aí primeiro que eu.
né? É ele que faz. Ele pode dissolver uma nação e, ao mesmo tempo, pode criar uma outra nação, né? É a sua soberania, ele é o controle sobre as nações, né? Ele já determinou o tempo de existência e lugar de cada nação da terra. É isso que Paulo diz lá em Atos 17, 26. Essa questão do tempo, ela é tão, né, perfeita com a cronologia de Deus. Foi quando que Deus enviou Jesus? Na plenitude dos tempos, quando tudo ali se encaixou para o momento certo para que Jesus viesse à terra como homem, né? Então o Senhor, ele tem um tempo de todas as coisas, né? O nosso tempo é ele que sabe. Ele que sabe. Em todos os aspectos da nossa vida. Como que isso funciona? Deus planeja os nossos dias antes mesmo que nascemos. Nossos dias já estão contados, né? Salmo 139. É isso que ele faz. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver. Ele sabe. Não sabemos quantos fios de cabelo tem, né? Ainda mais que é fácil ali é fácil de saber, né? Deus sabe. A areia do mar, Deus sabe. As estrelas do céu, Deus conhece todas, né? Todas as nações, todas as nossas ações dependem do cuidado providencial de Deus. Versículo 28, agora do texto de Atos, que nós vimos, né? Pois nele nós vivemos, olha só, tempo, vivência, nos movemos, né? E existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Então, toda a nossa existência está nas mãos do nosso Senhor, né? Ele que conhece toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, tudo que nós somos, cada passo que damos diariamente dirigido pelo Senhor, sucesso, fracasso, né, vem dele, né? Todos os nossos talentos e capacidades provêm do Senhor. Nós podemos achar que no nosso trabalho nós estamos ali sendo o melhor, né? Mas Deus pode fazer a gente cair do cavalo de uma hora para outra, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. A gente, né, faz a nossa parte e o Senhor se agrada de nós. E o mal? Mal é de Deus ou o mal é do homem? O que é essa cooperação? Aí, olha só. Qual a relação entre Deus e o mal que existe no mundo? O mal que existe no mundo é culpa de Deus? Outra pergunta. Será que Deus realmente causa os atos maus das pessoas? É Deus que faz eu ir lá e matar alguém? Roubar alguém? Outra pergunta. Se ele faz isso, então não seria Deus responsável pelo pecado? Responsável pelo mal? É uma pergunta cabulosa que muitas vezes a gente fica com o cérebro pegando fogo, né? Mas como ver essa questão de cooperação aí, ó? Várias passagens bíblicas mostram que Deus, de fato, provocou acontecimentos maus e fez que se cometessem atos maus. Agora, é importante lembrar que em todas essas passagens, vamos ver um pouquinho para frente, não vamos ler agora, né? Fica bem claro que as Escrituras em momento nenhum retratam Deus fazendo algo diretamente, algo mal. Elas retratam Deus causando atos maus por meio do homem, por meio das ações voluntárias das criaturas morais. É aqui que está o grande dilema dos negócios. O homem, ele costuma colocar a culpa em Deus, mas não foi o homem que fez. Como que é a cooperação nisso tudo?
Nós vamos ver aqui, vamos chegar aqui. Né? Além disso, as escrituras jamais culpam a Deus pelo mal. Não bota culpa em Deus. Nem dão a entender que Deus encontra prazer no mal. Tampouco desculpam aos homens o mal que cometem. O mal que ele cometeu, ele tem que pagar. Aquela frase da Bíblia, olho por olho, dente por dente. Nós costumamos imaginar que é vingança. Mas na verdade é justiça. Porque a Bíblia é bem clara, que o homem planta, ele colhe. Em todos esses exemplos, o mal é, na verdade, cometido não por Deus, mas por pessoas ou demônios que decidiram fazer. Então, o mal não está em Deus. O mal está no homem. Aí, por exemplo, um exemplo bíblico, a história de José. O que fizeram com José? Venderam. Mas foi só isso? Olha só. Oi? Deram, né? Tinham inveja dele. Por que tinham inveja dele? Ele era preferido do pai. Mas o quê? O odiava, porque ele era o sonhador. Ele era o entusiasta. Aí quiseram matá-lo. Vendo que seria além, matar ele seria algo muito, mas muito, cometer um crime contra ele. Deus não permitiu, exatamente. Então isso tudo aqui aconteceu com a história de José. Mas no final, o que José disse a eles? Tudo que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem para a preservação da vida de muitos. Mesmo antes. Deus mostrando. Exatamente. Então, dentro dessa história de José, há uma combinação de atos maus provocados por homens pecadores, seus próprios irmãos, que são justamente responsabilizados pelos seus pecados, e do irresistível controle providencial de Deus, por meio do qual se cumprem os desígnios divinos. Então, Deus permitiu que tudo fosse acontecendo com José, para que no final o nome dele fosse glorificado. Foi Deus que fez isso, não foi vocês. Aí José vai e libera perdão para os seus irmãos e vivem novamente juntos. Agora o êxodo do Egito aí que o irmão falou. O que se dá lá sobre o mal? Deus endureceu o coração de Faraó. Tem aí várias passagens. Deus ia lá, mandava Moisés falava, e Faraó ali estava com o coração endurecido. Deus que endureceu. Isso. E qual foi o propósito disso? Tem a ver com Israel, Quem vai responder isso para a gente é Paulo, lá em Romanos 9. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha o propósito de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Então ele contrasta o endurecimento com a demonstração de misericórdia para com Israel. Logo no versículo 18 vai dizer aqui, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então esse é o propósito de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Misericórdia para com Israel, para com o Egito, para com as nações, ao testemunharem o poder divino para salvar. Quem libertou o povo foi Moisés. Quem ali falou sobre as pragas que iriam ser lançadas foi Moisés.
Mas quem foi que lançou? Quem foi que libertou? Foi Deus. Na história de Jó, isso fica ainda mais nítido, né? Por quê? Embora o Senhor tenha andado lá, o Senhor deu permissão, não foi? Satanás só não toca na vida dele, só não mata ele. Então ele foi lá, tirou suas posses, tirou seus filhos, né? Mas isso veio das mãos de quem? Sabeus, caldeus, né? Dois povos. E causa natural, o vento, ventania. Assim mesmo, Jó enxergou além disso, né? E viu tudo como ação da mão do Senhor. O que Jó disse? Bendito seja o nome do Senhor. Ele viu tudo isso acontecendo das mãos dos homens. Mas no final ele foi e falou com Deus. Deus me deu, Deus tomou. Então ele que está no controle. Então ele não atribuiu culpa a Deus. O que é que o versículo 22 vai dizer, do capítulo 1? Vamos voltar lá. Não atribuiu a Deus falta alguma. Né? O controle da história está nas mãos de Deus, mas quem tirou dele, né, humanamente falando, foram sabeus, caldeus e aquele grande vento. Então, culpar a Deus pelo mal que ele provocara por intermédio de agentes secundários seria pecado. Jó não faz. As Escrituras jamais o fazem e nem nós devemos fazê-lo. Não cabe a nós dizer isso. Então, muitas passagens, Deus traz o mal e a destruição ao povo em castigo pelos seus próprios pecados. O exílio da Babilônia foi causado pelo quê? Pelo pecado do povo, pela idolatria do povo. Mas, soberanamente falando, Deus estava ali. Então Deus usa todas as coisas para cumprir os seus desígnios e usa até o mal para a sua glória e para o nosso bem. A gente acha que é para o nosso mal, mas na verdade é para o nosso bem. Assim, quando o mal entra em nossa vida para nos perturbar, podemos encontrar na doutrina da providência, da soberania de Deus, uma certeza mais profunda de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que o amam. Então Deus jamais faz o mal e jamais deve ser culpado pelo mal. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. Tiago nos exorta a não culpar a Deus pelo mal que fazemos. Nós que fazemos. Tiago 1. Um, 13 e 14. Ninguém, está falando aqui, ninguém, nenhuma pessoa sequer, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, porque ele é santo, a santidade de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a culpa é de Deus? A culpa é nossa. A culpa é do homem. O versículo não afirma que Deus jamais provoca o mal. Afirma que jamais devemos concebê-lo como um agente pessoal que nos tenta ao mal. Ou que ele seja responsabilizado pela tentação que sofremos. Isso nós não podemos fazer. Deus culpa e julga justamente as criaturas morais pelo mal que fazem. Então, muitas passagens das Escrituras afirmam isso. Deus está julgando e está culpando. Alguém abre, por favor, Isaías 66, 66, 3 e 4.
Olha Deus falando aí, eles que fizeram mal aos meus olhos. E aquilo que eles plantaram, eles vão colher. Muitas passagens afirmando isso. Deus julgando o homem por aquilo que ele faz. A culpa pelo mal, então, ela é sempre da criatura. É sempre do homem. Porque é o homem que comete. Né? Ou o demônio. Né? E comete o mal, ele sempre vai merecer o castigo de Deus. Por causa da sua justiça. Deus não vai passar a mão na cabeça. Deus não vai cuidar da gente desse jeito. Né? Então as escrituras afirmam repetidamente que Deus ele é reto, ele é santo, ele é justo, para nos castigar pelos nossos pecados. Então a culpa é minha, a responsabilidade é minha. E Deus vai agir de acordo com a forma que eu vivo. E o terceiro aspecto da soberania de Deus é o governo de Deus. Como que o governo de Deus se dá aí? Esse aspecto da providência divina sugere que Deus tem um propósito em tudo o que faz no mundo e providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que se cumpram esses propósitos divinos. Deus está governando todas as coisas e tudo que ele faz está se cumprindo na sua cooperação, na sua preservação, né? E tem muita coisa ainda para se cumprir. Deus é soberano sobre tudo e incute seus desígnios em tudo que acontece. Em tudo que acontece, a mão do Senhor está presente, porque ele governa. Como nós vimos aí, nada acontece sem a permissão dele. É o governo de Deus. O governo não está nas nossas mãos. O governo está nas mãos do nosso Senhor. Né? Então, como lidar aí com essa situação aí? Ó? Livre-arbítrio e responsabilidade humana. Oi? Nós não temos mais livre-arbítrio. Exatamente. Mas como que se dá essa relação? Livre-arbítrio e responsabilidade humana. É isso que nós vamos ver aqui. Por exemplo, nós temos passagens que diz que o homem é livre. Vamos ler uma delas? Uma no Antigo e uma no Novo. Deuteronômio 30, 19 e alguém abre Mateus 11, 28. Ó, 30, 19. Deuteronômio 30, 19, primeiro. Estava na escolha do homem, né? O homem é livre. Ele pode escolher a vida ou a morte. Dois caminhos. Né? Agora Mateus 11, 28. Venham a mim. Eu posso ir, como também posso não ir. Sou livre. Porém, nós também temos passagens que falam sobre a soberania de Deus. Vamos abrir também aí uma no Novo, e uma no Velho e uma no Novo. Ó, alguém em Salmo 33 e alguém em Tiago capítulo 4. Salmo 33, 9, já achei. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, 9. E agora Tiago 4, 15. Soberania de Deus. Se o Senhor quiser. Né? Ali é o contexto de trabalhador que está querendo fazer as coisas conforme o seu próprio braço. Estão querendo aí negociar conforme a sua própria sabedoria. Né? Mas se o Senhor quiser. Né? Então como lidar com isso aí? Quem está certo? Quem está errado? Deus exerce controle providencial sobre todos os eventos. Então somos livres?
Há uma pergunta a se fazer. Mas primeiro a gente tem que ver o significado da palavra livre. Qual que é o significado da palavra livre? Adão era livre? Adão era livre. Completamente. Ele poderia não pecar. Ele podia. No caso ali foi escolhido o quê? A morte. Agora ele não pode não pecar. Né? Então qual que é o significado da palavra livre? Um dia eu vi na roda de conversa lá no seminário, o professor falando lá, um aluno falando com o professor, professor, mas eu queria ser livre. Né? O professor foi e deu uma nele, né? Eu não queria ser livre não, porque a última vez que o homem foi livre, você viu o que deu, né? Falando de Adão. Então a nossa liberdade é uma liberdade assistida. O que isso significa? Né? Nós somos livres na nossa vontade e nas nossas decisões. Correto? Paulo há 41 anos, 41? Meu, nem ele sabe. 41 anos, casado? Há 41 anos ele tomou a decisão de casar com a Mara. Né? Mas quem permitiu? Deus. Deus permitiu, mas a escolha foi dele. A escolha foi dele. Nós somos livres disso aí. Nossa vontade, né? No entanto, é isso que nos mostra. Eu que não corro atrás de uma namorada não, para ver se vai cair no meu colo. Ou de um namorado, né? No caso da mulher, não no meu caso. Né? Graças a Deus. Né? Então, mas isso não é suficiente para permitir que o homem faça boas obras, por exemplo, se não auxiliado pela graça. A Bíblia diz que a boa obra, a melhor boa obra que o homem pode fazer, está manchada pelo pecado. Né? Trapo de imundície. Já falei aqui o que isso significa, né? As mulheres aí sabem muito bem. Então, se não for auxiliado pela graça, não vai chegar até Deus. É esforço humano. O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal... Então é importante esclarecer o que significa livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio no sentido salvífico. É Deus quem escolhe, é Jesus que salva, é o Espírito Santo que convence. Mas como já foi falado aqui, nós temos a questão da livre-agência. As Escrituras em lugar nenhum dizem que somos livres no sentido de estar além do controle de Deus ou de ser capazes de tomar decisões não provocadas por algo, nem no sentido de ser capazes de agir retamente por conta própria, sem o auxílio do poder divino. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Eu posso tomar a decisão de sair daqui, e ali comprar uma coquinha e ir para casa. Oi? Não, coca zero. A coquinha zero. Mas pode ser que alguma coisa aconteça no meu caminho que está fora do meu controle. E eu posso não chegar em casa. Ou eu posso chegar em casa sem a coquinha, sem o meu carro. Então nós somos livres no sentido em que qualquer criatura de Deus poderia ser livre. Nós fazemos escolhas voluntárias, né? O time que nós torcemos é Deus que escolhe para nós? Aí as escolhas de vocês tá ruim demais, né? Escolhas que provocam resultados reais. Né? Não há limitação divina na nossa vontade quando nós tomamos decisões reais. Né? Nós podemos tomar a decisão que a gente quiser. Isso é uma realidade. Nós temos a capacidade de escolha voluntária, mas liberdade, nossa liberdade está alheia à atividade sustentadora e controladora de Deus. A liberdade plena é impossível que nós tenhamos. É aí que cai por terra a questão do livre-arbítrio. Uma liberdade absoluta, além do controle de Deus, é simplesmente impossível
num mundo providencialmente sustentado e dirigido pelo próprio Deus. Então não existe essa questão de livre-arbítrio. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos salvou, e nós aí tomamos as suas decisões debaixo do controle providencial dele. E às vezes esquecemos que Deus age por intermédio dos atos humanos na sua administração providencial do mundo, né? E pensamos que nossos atos e nossas decisões não fazem muita diferença no curso dos acontecimentos. É tudo ali a cooperação. A soberania de Deus, ela é perfeita, porque ela preserva, coopera e governa as nossas vidas. Então nós somos sim responsáveis pelos nossos atos. Bati o carro, estou errado. Quem tem que pagar? Eu. Não espere que o outro pague. Eu tenho que pagar. Deus nos fez responsáveis pelos nossos atos que têm resultados reais e eternamente significativos. Imagina você tirar a vida de alguém. É para sempre. A pessoa não vai existir mais, não. Você vai ficar com essa marca na sua vida para sempre. É eternamente significativo isso aí. Até o dia que você morrer, isso vai estar lá na sua memória. Vai ser colocado em cima de você. Em todos os seus atos providenciais, Deus preserva essas características de responsabilidade e importância. É nossa responsabilidade, mas Ele está no controle. Então, se agimos bem e obedecermos a Deus, Ele nos irá recompensar. E as coisas correrão bem conosco, tanto nessa era quanto na eternidade. Se atentamente ouvirem a Deus, os mandamentos seus obedecer, o Senhor exaltará sobre as nações. Entra ali muitas coisas, Deuteronômio 26, se não estou enganado. Aí vem o contraste. Se vocês não obedecerem a Deus, se vocês não ouvirem os mandamentos de Deus, tudo aquilo que você poderia colher obedecendo, você não vai colher. É responsabilidade do homem. Se agimos mal e desobedecemos a Deus, Ele irá nos disciplinar e talvez nos castigar, e as coisas nos serão adversas. E porque está no controle dele. Você falou aí muito bem, lembrei que de um exemplo significativo para nos mostrar que não há essa questão de livre-arbítrio. Por exemplo, do meu lado esquerdo aqui tem uma carne já podre de semanas. Do meu lado direito tem uma carne fresquinha, de hoje. E o Luciano está lá atrás, é o urubu. O que o urubu vai escolher? Oi? A carne podre. Por quê? Porque é a sua natureza. Nós vamos sempre escolher o mal. Mas Deus nos ajuda ali, dentro da nossa livre agência, a tomar uma decisão segundo também a sua própria soberania, a sua própria vontade. Deus nos escolhe e envia Jesus para poder nos salvar. Mas quem é que vai até Jesus? Somos nós. Se fosse por nossa natureza, sem o Espírito Santo, nós não iríamos nunca. Exatamente, Ele que nos leva até Cristo, Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então não tem por que pensarmos nessa questão de livre-arbítrio. É significativo que Adão tenha começado a inventar desculpas já para o primeiro pecado, em termos que soavam questionáveis. A mulher que tu me destes, ela me deu da árvore, aí eu comi porque ela me deu. Ao contrário de Adão, as Escrituras nunca culpam a Deus do pecado. Porque Adão estava jogando a culpa na mulher, mas na verdade estava jogando a culpa em quem? Em Deus. Exatamente. Tu me destes. Isso. Então é sempre a criatura e não Deus que deve ser culpado. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões.
Nossos atos geram resultados reais e mudam sim o curso dos acontecimentos. Agora isso aqui é importante, ó, né? Nossos atos podem mudar os cursos da história, né? Segundo o funcionamento normal do mundo, se deixo de cuidar da minha saúde, se cultivo hábitos alimentares ruins, né? Ou se agrido meu corpo abusando do álcool e do cigarro, é provável que eu morra mais cedo. Meu ato mudando o rumo dos acontecimentos, né? Mas é que estava vendo ali uma entrevista do jogador de futebol, né, o Pedro do Flamengo. Ele se converteu, né, irmão Batista. Ele estava falando lá que mesmo antes dele não ser da igreja, a mãe dele ficava no pé dele para ele não beber, porque ele era um atleta. A mãe falava que você é um atleta, você não pode se envolver com essas coisas, né? E aí um dia falaram para ele que se ele se envolvesse com álcool, ele perde pelo menos 30% de massa magra, né, de músculo. E se ele perder isso aí, logo ele vai se lesionar muito facilmente, né? É a bebida que causa isso. Uai. Né? Cada um age de acordo com a sua própria vontade, né? Então, oi? Misericórdia, né? Então Deus determinou que nossos atos produzam efeitos, né? Causa e efeito. Deus determinou que nós causaremos acontecimentos. Não sabemos o que Deus planejou, nem mesmo para o restante deste dia. Que aí está ainda poucas horas para acabar o nosso dia. Quanto mais para a próxima semana ou o próximo ano, né? Mas se nós confiarmos nele e a ele obedecermos, nós vamos descobrir que ele planejou coisas boas por meio da nossa obediência. Não tem segredo. Quer viver uma vida plena, uma vida feliz, obedecendo o Senhor. Não quer dizer que não vai passar por algum momento atribulado, né? Mas é o caminho da obediência que nos leva a ser felizes no Senhor. Não podemos simplesmente desconsiderar as pessoas que encontramos, né? Pois Deus nos põe muitas pessoas no caminho e nos dá a responsabilidade de influenciá-las, seja para o bem, seja para o mal. A tendência é para o mal. Poucas vezes é para o bem. Então não somos incentivados a guardar ociosos os resultados de determinados acontecimentos. Está no controle dele, né? A gente fica aguardando ociosos por quê? Por causa da ansiedade, que está lá no nosso coração. A gente não entrega para Deus, como diz Pedro, né? Então é claro que Deus pode gravar em nós a necessidade de esperar dele, antes de agir, de confiar nele, não nas nossas próprias capacidades. Isso certamente não é errado, né? Mas simplesmente que confiamos em Deus em vez de agir responsavelmente é pura ociosidade. Deus está no controle. A gente coloca ali, né, como é? O cavalo, a carroça na frente dos bois, né? Nós vamos tropeçar, né? E vamos cair, porque não soubemos esperar as coisas acontecerem no devido tempo. Então, concluindo, além do sustento e governo do mundo, Deus usa a sua soberania para o louvor da sua glória, um fim determinado à sua adoração. José estava fazendo isso, quando disse o que disse para seus irmãos, né? Calvino diz isso aí: tudo que é bom vem de Deus e não de nós mesmos, né? Que Deus é o Pai das luzes. Deus é fiel e podemos sempre confiar em sua providência. É Ele quem nos dá todas as coisas de acordo com as nossas necessidades. Mateus capítulo 6. E cuida de todas as suas criaturas, né? Nos assegura a salvação através de Cristo e cuida do nosso corpo através do Espírito, né? E também do nosso Espírito. Nada no mundo acontece sem a permissão do Senhor, apesar de ser nós que causamos. Ele controla, sustém tudo e todos e faz isso cuidando de cada um dos seus filhos com amor, com um propósito eterno para a sua glória. Às vezes a gente não entende, né? Mas tudo caminha aí para a glória de Deus. O que eu tenho que fazer então?
não temer, somente confiar em Deus. Ele está no controle de todas as coisas, né? O ímpio, é uma questão engraçada, né? Mas eu não consigo rir disso. Vocês estão sabendo aí do jogador lá que tomou um cano das criptomoedas, né? 6 milhões. Né? E o outro lá que está sendo acusado de dar o cano, ele é crente. Ele faz missão na África, quando está de férias, né? Ele é crente mesmo. Né? Dentro da possibilidade jurídica, né? Não tem como ressarcir o rapaz que tomou um cano. Né? O que o respondeu para ele? Só nos resta orar. Está trazendo para o lado espiritual, porque Deus pode, né? Aos olhos humanos não vê a saída, mas Deus pode. Né? Então ele falou como crente. As pessoas estão pegando essa fala dele e estão ali deturpando, estão rindo. Né? O que ele estava querendo dizer é isso aqui: confie em Deus. Ele pode. Né? A gente não está vendo saída aos olhos humanos, mas ele pode nos dar saída. Quem não é crente está pegando essa fala aí e contorcendo. Né? Só nos resta orar. Não vou fazer nada para você não, vai orar. Né? Consequência da escolha. 5%. Né? Jesus enfatiza... Oi? Mesmo se fosse 1, se fosse 2, há risco. Né? O que ele tinha que ter feito? Não é ter pegado o olho grande, começa pouquinho em pouquinho. Quebrou. Né? Então Jesus enfatiza o fato de que nosso soberano zela por nós e cuida de nós. Né? Já lemos esses textos aqui. Mateus 6. Né? Se Deus alimenta as aves e veste a relva do campo, também cuidará de nós. Né? Também já lemos esse texto de Mateus capítulo 10, versículo 29. Davi, era capaz de dormir em meio aos seus inimigos, porque sabia quem cuidava dele. Né? Em paz me deito e logo pego no sono. Diante de tanta tribulação, ele podia falar isso. Por causa da nossa confiança no cuidado providencial de Deus, não precisamos temer nenhum mal. Né? Porque, mesmo que de fato nos ocorra o mal, pois só pode vir com o consentimento de Deus. E em última análise, para o nosso bem, conforme Romanos, capítulo 8, 28. Né? Segunda coisa que nós temos que fazer, ser gratos por todas as boas coisas que nos acontecem, né? E até pelas ruins também. Né? Se genuinamente cremos que todas as boas coisas são causadas por Deus, então o nosso coração de fato exultará quando dissermos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. A gente costuma se esquecer facilmente, né? Agradecer-lhe-emos nosso alimento diário, né? Na mesa. Né? Daniel está orando direto na mesa. E ele pede para orar. Deixa eu orar. Aí vai lá, faz uma oração rápida. Obrigado pela comida, pelo papai, pela mamãe, pela escolinha. Em nome de Jesus, amém. E, na verdade, em tudo nós daremos graças. E terceiro, não existe nada que se possa chamar sorte ou acaso. Porque todas as coisas acontecem pela sábia providência divina. O universo não é governado por destino ou sorte impessoal, mas por um Deus que se relaciona conosco. Que está preservando a nossa vida, né? Está agindo ali em nós e está governando todas as coisas, né? Nada simplesmente acontece. Devemos ver a mão de Deus nos acontecimentos de todos os dias, pois Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, essa confiança na sábia providência divina certamente se distingue da superstição. Né? Esta é crença no controle impessoal ou demoníaco das circunstâncias, né? Ou no controle de divindade caprichosa interessada em rituais sem sentidos e não em obediência em fé. Quem age em obediência em fé, né, confia em Deus, não no destino ou nas pessoas. Então, perguntas aí para a gente poder encerrar facilmente.
Primeira, como que Deus age em sua soberania? As três coisas que nós vimos. Cooperando, preservando e governando todas as coisas. É assim que ele age na sua soberania. E a segunda, a soberania de Deus exclui a nossa responsabilidade? Não, não exclui. Nós somos responsáveis acabou a água, pelas nossas decisões, E Deus está cuidando da gente no meio disso tudo. Amém? Então Deus abençoe os nossos irmãos, Domingo estaremos aqui, se Deus quiser, com a graça de Deus, para mais uma escola bíblica dominical, Jesus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima noite.